Glória a Deus. Deus é bom, amém? Eu quero que você fique de pé, por gentileza. Lázaro vai pregar a minha Bíblia. Eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade, pela alegria, né? De poder ministrar a palavra ao seu coração. Se tem uma honra e um privilégio que Deus nos dá, por favor, amor, é poder ministrar a palavra dEle. E eu agradeço a vida do pastor Josi, da pastora Beta, por esse carinho, por essa permissão. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo, em nome de Jesus, em Jó, capítulo 42. O pastor Josi começou a pregar, e a gente, quando ouve alguém pregando, a gente vai fazendo uma pregação em cima. Não é interessante? Eu estava ouvindo o irmão Carlos falar hoje pela manhã, quando eu cheguei. Eu falei, meu Deus, já sei o que eu vou pregar da próxima vez, né? Porque nos inspira, a palavra tem esse poder de nos inspirar. Jó, capítulo 42. Eu quero ler apenas um versículo com você, para ter base no nosso assunto desta manhã, versículo 8. As Escrituras vão dizer assim: agora então, tomem para si mesmos 7 novilhos e 7 carneiros, vão ao meu servo Jó, e ofereçam-nos por si mesmos como oferta queimada. Meu servo Jó orará por vocês, pois a ele eu aceitarei. Diga assim: o Senhor aceita Jó. Amém? Pois a ele eu aceitarei, para que eu não castigue vocês como merece sua grosseria, porque vocês não falaram retamente sobre mim, como fez o meu servo Jó. Porque vocês não falaram o que é certo sobre mim, como fez Jó em outra versão. Amém? Feche seus olhos por um momento. Pai, nós queremos consagrar a Ti este momento tão especial que é ministrar a Tua palavra. E eu quero te pedir, Senhor, dá-nos ouvidos para ouvir, coração para entender. Dá-nos, Senhor, o Teu Espírito que nos conduzirá à revelação da Tua palavra. Eu quero te pedir que este lugar seja cheio da Tua presença, da Tua graça. Que o mover do Teu Espírito fale em cada coração, em cada vida. E eu te peço em especial, Senhor, usa-me, Senhor, como alguém que o Senhor pode fazer aquilo que o Senhor quer. Que não saia dos meus lábios nenhuma palavra que o Teu Espírito não falaria, mas que a unção, a graça, o poder e a revelação da Tua palavra esteja sobre os nossos corações. Prepara a Tua mesa, envia o Teu banquete e fala com cada um que está aqui. É o que nós te pedimos e damos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar? Eu gosto muito dessa expressão do que Deus fala sobre Jó. Primeiro, quando Deus vai apresentar Jó, Ele diz assim: Jó é um homem temente. Jó é um homem que me busca, que tem relacionamento comigo, ele anda na verdade, ele busca fazer aquilo que é certo. Ele é um homem íntegro, ele é inteiro. Não há falhas que a gente pode desabonar ele. Ele é um homem gente boa. Não é? É Deus que fala isso sobre Jó. É Deus que dá esse testemunho. E agora, quando Deus está falando com os 3 amigos de Jó, Ele fala assim: olha, para eu não tratar vocês do jeito que vocês merecem, porque disseram a meu respeito que Jó não disse, não sabem, não tinham o que dizer, falaram um pouquinho de besteira, mais ou menos isso. Pega a oferta, leva Jó. E Jó vai orar por vocês, e aí eu vou receber. Mas sabe, amados, quando a gente olha para a vida de Jó, Jó retrata o sofrimento humano, mas numa dimensão muito maior do que os nossos sofrimentos. Porque num dia só ele perde tudo, saúde, filho, dinheiro, ele perde tudo. Perde a honra de ser um homem bem visto na sua sociedade, então ele tem essa perda terrível. E quando Deus está falando com eles, com aqueles amigos, fala assim: olha, leva a oferta, porque quem vai orar é aquele que é uma ferida da cabeça aos pés. Leva a oferta, porque quem vai orar é o falido. Quem vai orar é o enlutado. Quem vai orar é aquele que está sofrendo e sofrendo e sofrendo. Dele eu vou aceitar. Talvez eu e você, quando nós pensamos em cultuar, em ofertar, em pedir oração para alguém,
Provavelmente nós não gostaríamos que uma pessoa enferma orasse por nós. Porque nós temos certos padrões. Talvez, se a gente fosse pedir oração sobre uma oferta, quem tem dinheiro? Não, o falido não, o que não deu certo não, ele não vai orar. Não, aquele que não tem um bom testemunho familiar, não, esse não pode orar. Então Jó, aos olhos de muito, era o menos apto. Aos olhos de Deus, era o totalmente apto. Mas eu fico pensando nessa declaração do nosso Deus dizendo: vocês não falaram retamente sobre mim, como fez meu servo Jó. O que Jó falou? O que Jó, no meio de tanto sofrimento, de tanta dor, que palavra saiu da boca deste homem? Qual foi a fala dele? Como ele se comunicou? O que um homem podre da cabeça aos pés tinha dentro do coração que moveu o coração de Deus? O que tinha dentro do coração daquele homem? Qual era a fala? O que Jó sentia? O que Jó percebia? O que fala de maneira tão poderosa que Deus para tudo para ouvir? Sabe? Você conhece a história? Quando Jesus estava na cruz, ele teve uma fala. Ele disse: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. O coração de Jesus era o coração de perdão. Quando Jesus estava no seu último suspiro, ele disse assim: está consumado. Eu fiz tudo certo. O auge da redenção está consumado, está aqui. Eu vou ressuscitar daqui 3 dias. Quando a gente olha as Escrituras, o que você fala quando você está em sofrimento? O que você fala quando você perde tudo? O que a gente fala quando a dor é maior do que a nossa própria vida? O que a gente fala quando a dor chega e revela no nosso coração tantas coisas que a gente fala assim: eu não sabia que eu era isso. Você já teve essa sensação? Um dia eu estava orando e eu falei: Deus, essa luta me pegou tão sério que eu preciso confessar uma coisa que eu nunca, jamais pensei que ia confessar. Eu não sou tão crente como eu imaginava que eu era. E você pensa numa guerra. Mas como eu não sou crente como eu imaginava, eu não sou. A luta revelou que eu precisava de mais fé. Então, o que a gente fala para Deus quando um filho morre? O que a gente fala para Deus quando um bebê está na UTI sobrevivendo? O que a gente fala para Deus quando a gente perde dinheiro? O que a gente fala para Deus quando o nosso filho se desvia e vai para as drogas? Quando a nossa filha decide viver uma vida louca? O que a gente fala para Deus? Qual era a voz de Jó que o habilitava para viver um milagre? Qual é a nossa voz? O que nós estamos falando? Se tem uma coisa maravilhosa escrita no livro do Arne Cordeiro, Andando com um Tanque Vazio, é uma frase dele que diz assim: a dor e o sofrimento muda todas as pessoas. Se é para o bem, se era para melhor ou para pior, só o indivíduo decide. Só a pessoa decide. Só a gente decide. O que a gente fala? Sabe, a Bíblia vai nos dizer que a gente fala o que está cheio no nosso coração. E eu quero nesta manhã entender que o coração de um homem completamente falido tinha. Que tesouro escondia o coração de Jó? O que a gente fala? O que a gente sente quando a dor chega? O que você fala quando a perda chega? O que está na sua boca quando a enfermidade chega com um diagnóstico terrível? O que você fala quando as pessoas caluniam contra você, mente ao seu respeito, diz que você não fez? O que você fala quando você é abandonado? O que você fala quando você é traído? O que a gente fala? Qual era a voz desse homem? Eu sei de algo, Jó falou alguma coisa reto sobre o Senhor que fez toda a diferença. O que Jó sentia, o que Jó cria e que saía da boca dele foi revelado na sua dor e fez toda a diferença para a mudança de sorte na vida dele. Os momentos da nossa vida, o que vai fazer a diferença na nossa vida, não é a quantidade de culto que nós temos, nem o jejum que nós fazemos, é o quanto nós permitimos o conhecer de Deus na nossa mente, no nosso coração. É o quanto nós escondemos da palavra dele dentro da nossa vida. É o quanto nós o conhecemos, não de ouvir falar, mas de caminhar com ele. A palavra vai nos dizer que havia uma diferença muito grande entre Jó e os seus amigos. E a diferença é o que ele falava sobre Deus.
A diferença na minha vida e na sua é o que a gente fala sobre Deus. O que nós conhecemos de Deus fará toda a diferença na nossa história. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Jó 23. Eu peguei esse texto, é um texto de uma fala de Jó, de uma resposta. E aqui nesse texto nós vamos ver algumas revelações do coração de Jó. Que diferença esse homem tinha? Que Deus disse, eu aceito Jó, mas não aceito vocês. O que ele tinha? Que Deus estava revelado no coração deste homem. Que grande amor existia no coração deste homem que fez ele fazer essas declarações no capítulo 23. E eu quero que você leia comigo, diz assim, Jó responde, hoje também a minha queixa é amarga. Minha mão está pesada por causa do meu gemido. Eu queria saber onde encontrá-lo. Então iria para onde ele está. Eu explicaria o meu caso diante dele e encheria minha boca de argumentos. Eu saberia sua resposta e compreenderia o que ele me dissesse. Será que ele me intimidaria com seu grande poder? Não. Ele me daria atenção. Ali o reto pode arrazoar com ele. Desse modo eu poderia ser inocentado para sempre pelo meu juiz. Se eu dirijo para o leste, ele não está. Se me dirijo para o oeste, eu não o percebo. Se me volto para o norte, eu não o descubro. No sul, ele está velado e ainda não o vejo. Contudo, ele conhece o meu caminho. Quando ele me provar, eu me tornarei como ouro. Os meus pés se mantiverão nos seus caminhos. Guardarei o caminho sem desviar dele. Não me afastarei das ordens dos seus lábios. Entesourei suas palavras mais do que o meu alimento diário. Mas ele não tem igual. Então, quem pode mudá-lo? O que ele deseja faz. Ele realiza o que decretou para mim. E tem muitos planos como este. É por isso que estou atemorizado com ele. Quanto mais penso nele, tanto mais o temo. Eu tenho um temor dele. Deus debilitou a minha coragem. O Todo-Poderoso me amedrontou. Contudo, não estou derrotado pelas trevas. Ele me protege da escuridão mais profunda. Amém? Que Jó falou de Deus. Eu escolhi este capítulo entre tantos outros que nós poderíamos escolher e falar sobre Jó. A diferença de Jó, de entender o momento que ele estava vivendo, não estava ligado a quem ele era, estava ligado ao Deus que ele conhecia, o Deus que se tinha revelado ao coração dele. E a minha pergunta, meu irmão, minha irmã, nós conhecemos Deus de verdade? Nós conhecemos Deus de fato? As nossas lutas revelam mais Deus em nós ou mais o nosso coração cheio de coisa que não devia estar lá dentro? Quando eu olho esse texto e eu quero falar com vocês algumas coisas que revela Deus aqui. O que Jó falou de Deus? O que Jó estava falando? No capítulo anterior, um amigo dele diz assim, Jó, você está nessa? Você está ruim assim porque você deve ter roubado alguém. Você deve ter mentido para alguém. Você deve ter feito um negócio meio errado. Você olhou para a mulher que não era tua. Alguma coisa você fez. Alguma coisa está errada. Então, esse é o motivo que você está assim. Aí Jó, quando vai responder, ele falou assim, olha, eu tenho uma resposta, mas não tem nada a ver comigo. A resposta que eu tenho para você tem tudo a ver com ele. Diante das lutas severas da vida, responda o que ele pensa. Não o que você sente ou o que você está vivendo, mas quem é ele na sua vida? E eu quero falar algumas coisas que fez a diferença. O que devemos falar sobre Deus quando as lutas mais severas da nossa história chegam? A primeira coisa que a gente vê está no versículo 6 do capítulo 23, que diz assim, será que ele me intimidaria com o seu poder? Não, ele não. Meu Deus não. Ele me daria atenção. Sabe o que Jó está dizendo? Em primeiro lugar, Deus se importa com você. Deus ama você. Porque nós sabemos o poder que Ele tem.
Nós nos mantemos de pé por causa da sabedoria de entender e de temer o poder de Deus. Mas uma coisa nós temos que entender: Deus se importa com você. Ele vai cuidar de você, Ele vai te abençoar porque Ele te ama de uma maneira profunda. Quando as guerras vêm, quando as lutas vêm, nós vamos fazer o que Jó fez entender: Deus está me ouvindo. Ele não vai me matar nessa situação, porque Ele se importa. Ele vai dar atenção, Ele vai ouvir o meu clamor, Ele vai ouvir a minha oração, Ele vai contar as minhas lágrimas, porque eu sou alguém que confia nele. Jó fala diante de todas as acusações: talvez eu tenha tudo pecado mesmo, mas uma coisa eu sei: se eu clamar, Ele vai me ouvir. Se eu clamar, Ele vai me escutar. Ele vai fazer alguma coisa porque Ele olha para mim com um olhar de amor e cuidado. Ele vai me tratar com atenção. Sabe, amados, quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos ouvir um salmo de Davi no capítulo 18, versículo 6, ele diz assim: na minha tristeza eu clamei ao Senhor. O Senhor me ouviu, atendeu dos altos céus ao meu clamor. Deixa eu falar uma coisa para você: a luta está difícil, está complicado. Clame ao Senhor e você vai ver o Senhor te dar atenção. Se tem algo que nós entendemos nas Escrituras, é que a palavra do Senhor diz, obrigado, irmão, que todo aquele que invocar o nome dele será salvo. Atos 2:21. Está na hora da gente invocar. Sabe qual é a nossa resposta para quem pergunta das nossas lutas? Eu estou orando porque eu tenho um Deus que tem me dado a atenção, que tem movido a mão dele sobre a minha vida. Ele se importa comigo. Apocalipse no capítulo 5 vai dizer que a minha oração, a sua oração, está em taças. E elas são como incenso na presença do Eterno. Sabe o que a gente responde na luta? Eu tenho um Deus que se importa comigo. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que me dá atenção. Eu tenho um Deus que ouve o meu clamor. E eu sei que Ele vai me responder no tempo dEle, do jeito dEle, da maneira dEle. Haverá resposta sobre a minha vida. Amém? Olha que Jó tinha para falar. Talvez Jó fizesse a oração que a gente faz: Senhor, o Senhor não me ouve. Quebrei a unha. Estou perdendo o carro. O Senhor não está me ouvindo. Jó, um homem podre, fisicamente podre, falido, com problemas emocionais sérios, diz assim: Ele vai me dar atenção. Porque Ele conhece o que está dentro de mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus te dá atenção porque Ele se importa com você. Ele é o Deus que se importa comigo e com você. Diante das lutas mais severas, o que a gente entende que Deus é? O que Jó falava? Olha o que diz o versículo 10, no segundo lugar. Ele diz assim: contudo, Ele conhece o meu caminho. Quando Ele me prova, quando Ele me provar, eu me tornarei como ouro. Sabe o que Jó está declarando assim? Aqui. Primeiro, Deus se importa comigo. Segundo, é Deus que me aprova. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu contar um segredo para... Olha, como a gente se preocupa com os outros, não é? Ai, será que vão me aprovar? Ai, será que vão achar? Eu sou uma pessoa tão diferente que eu já saí dessa paranoia, porque eu descobri que as pessoas não me aprovam muito. Então eu já fiquei louca mesmo, deixa assim. Deixa eu fazer do meu jeito. E quando Deus me chamou, Ele falou: eu te dei um jeito que as pessoas vão te rejeitar. É assim mesmo, vão olhar para você e achar que você não é nada. Foi isso que Deus falou comigo. Mas você só vai pregar e o resto eu cuido. Eu estou fazendo isso há 20 anos. Mais de 20 anos. Sabe de uma coisa? É Deus quem te aprova. Sabe, a gente quer ouvir muita gente, já ouviu muitos amigos. Mas Ele sabia, Ele conhecia. Quando Ele me provar, eu vou ficar purificado como ouro. Quando eu passar pelo fogo, eu vou sair do outro lado melhor, porque há uma essência dentro de mim. Há um Deus dentro de mim. A minha vida, a sua vida é cheia de pressão, é cheia de dor, é cheia de diagnóstico, é cheia de tanta coisa. E a nossa carne quer ceder à nossa vontade, ao pecado, ao erro. Porém, nós
nós podemos entender algo nesta manhã, no meio da minha luta. Eu sei que o meu Senhor vai me aprovar. Eu sei em quem eu creio, eu sei em quem eu confio. O meu Redentor vive, Ele está se movendo ao meu favor. Olha o que a palavra vai dizer em Tiago capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Sabe, o caminho de Jó tinha um nome, era perseverança. Ele perseverou, ele perseverou, ele esperou, ele continuou, porque ele sabia quem o aprovava. Quando nós entendemos que nós estamos caminhando com o Senhor, as lutas, as guerras vêm, as dificuldades vêm, mas a aprovação é para sermos aprovados, e depois de sermos aprovados, receberemos a vida eterna, a coroa da vida, para aqueles que prevalecem e permanecem na presença de Cristo Jesus. Toda essa situação que nós vivemos na terra, tudo isso que acontece conosco, as provas vêm para nos fortalecer, para nos ensinar, mas a gente não tem nada a ver com essa terra. Nós nem somos daqui, nós estamos aqui. Nós temos a ver com os céus. Nós temos a ver com a Jerusalém celestial. Nós estamos passando aqui, cumprindo uma missão, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. Nós desejamos a eternidade, o dia que o veremos como Ele é, diz as Escrituras. Então o que Jó fala no meio da sua dor? Eu posso morrer, mas eu sou aprovado pelo Senhor. Ele diz, está difícil, mas eu não fiz nada que falaram que eu fiz. Eu tenho o Senhor como minha testemunha. Sabe, uma das coisas importantes que nós temos que fazer para vivermos os nossos dias de milagre é conhecer que Deus sempre faz. É reconhecer que Ele faz. As guerras, as lutas nos habilitam a ir além. Cada um de nós tem a sua história pessoal. As nossas percepções, as nossas dores. A minha história foi marcada com morte, por incrível que pareça. Eu conheci a dor da morte muito cedo, na minha história pessoal. Perdi a minha avó, com quem eu morava quando eu tinha 7 anos, e fui morar com a minha mãe, porque até então eu morava só com a minha avó. Com 20 anos perdi meu primeiro filho. Mas eu aprendi um texto das Escrituras que muito fala ao meu coração. Tragada foi a morte pela vida. A morte não tem domínio sobre a minha vida, sobre a sua vida. Pessoas nascem, pessoas morrem, mas o nosso legado será eternizado pela graça, pelo favor, pelo poder e pelo testemunho que nós damos do eterno. Eu sei e você sabe quem vai te aprovar no final. Esta era a palavra que estava na boca de Jó. Ele sabia que diante daquela guerra, diante daquela luta, tudo o que estava acontecendo só tinha uma finalidade: ele ser purificado como ouro. Essa guerra, essa luta, só tem uma finalidade: nos fazer ser mais parecido com Jesus, nos fazer estar próximo dele, nos fazer adorar mais a Ele, nos fazer fortalecer mais, fortalecer a nossa fé, a nossa segurança dele. Quando nós entendemos que é Ele que nos vê, que é Ele que vai nos aprovar, porque Ele faz isso com quem Ele ama, a diferença se estabelece na nossa vida. E aí as pessoas realmente vão dizer: não morreu ainda? Não ficou desesperado? O diagnóstico chegou, a situação chegou, não se desviou, não fez. Por que não fez? Porque eu sei que no caminho da perseverança há aprovação do eterno. Amém? Olha a terceira coisa que Jó fala sobre Deus. No versículo 13, ele fala algo tremendo. Ele diz assim: mas ele, o Senhor, não tem igual. Não tem nada parecido com Deus. Não existe um Deus parecido com Ele. Então, quem pode mudá-lo? É uma pergunta que ele diz: quem pode mudá-lo? E ele responde: o que ele deseja, faz.
O que nós temos que entender nas nossas lutas, nas nossas batalhas, nos dias difíceis, é que você adora um Deus imutável. Deus não muda. Malaquias 3,6 diz que porque Ele não muda, eu e você não somos consumidos pela dor, pelo pecado, por Satanás. É porque Ele não muda, porque a misericórdia dEle se estabelece sobre a nossa vida todo dia. Se você está aqui hoje, nesta manhã, de pé, não é pela sua força, pela sua capacidade, porque você simplesmente desejou. É porque um Deus que não muda tem a mão estendida sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus pensamentos e te faz fortalecido nele e na força do seu poder. Amém? Ele não muda. Deus não muda. Os escritores aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, vai dizer: Jesus é o mesmo ontem, hoje, para sempre, e não muda. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo um Deus fiel, um Deus de graça, um Deus de justiça, um Deus de verdade. Ele continua se revelando a corações. Sabe, às vezes a gente fala assim: não, aquela pessoa tem jeito não. Deus não vai salvar aquele trem, porque não tem jeito. Deus continua se revelando a corações. Deus continua fazendo a obra dele. Deus continua executando a obra dele na minha vida e na sua, porque ele não muda. A nossa luta, a nossa dor, a nossa perda, ele vai estar do meu lado, do seu lado. Sabe por quê? Porque a palavra dele nos garante que ele não nos desampara, que ele sempre vai estar conosco, que ele sempre vai estar caminhando do nosso lado. Quando meu filho estava na UTI, Juninho estava na UTI, eu saí da UTI, fui no mercado. Eu estava lá, Lázaro e eu no caixa, pagando. Chegou uma mulher e ela falou: desculpa, por acaso você é a moça que está com o filho na UTI? Eu falei: sou. Eu tenho um filho na UTI, acabei de visitar. Ai, glória a Deus. Eu falei: é crente. Não é? Se é a moça, glória a Deus. Eu falei: é crente, é Deus na causa ali. Ela falou: eu estava em casa. E Deus falou: vai no mercado. Vai no mercado, você vai encontrar essa pessoa. E você vai dizer assim para ela: continua adorando, continua servindo, porque do menino cuido eu. Deixa eu falar para você o que eu vi de Deus aquele dia. Continua adorando. Continua servindo, continua pregando, continua filmando, continua cantando, continua limpando, continua trabalhando, continua, porque o Deus que não muda, continua trabalhando ao nosso favor e cumprindo a vontade dele sobre a nossa vida. O que Jó tinha para falar de um Deus que o permitiu ser uma ferida humana? Ele não muda. Se alguém tem que mudar, sou eu, ele não muda. E essa é uma verdade que nós temos que reconhecer, meu irmão. Se na nossa história precisa ter mudanças, é no meu coração e no seu, porque o nosso Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo. Ele é um Deus fiel, um Deus de poder, um Deus que deve ser temido, reverenciado, adorado, respeitado, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Criou a minha história e a sua história. Se alguém tem que mudar, sou eu. Porque Ele não muda, porque se Ele mudar, a humanidade perece. Ele não muda, não mudou. E Ele levou o Filho dele na cruz do Calvário para morrer por mim e por você, para dizer: o Deus que não muda continua te amando. Ele tirou a morte e te leva para uma vida eterna, te leva para a ressurreição. Esse é o evangelho que nós cremos. Deus continua salvando. A palavra de Deus é o único poder para salvar o homem. É essa verdade que nós temos que crer e viver. É nisso que baseamos a nossa fé. Ele veio em carne, morou em Jerusalém, estava lá, morreu, ressuscitou, e Ele vai vir buscar a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Ele não vai vir buscar uma igreja amputada, mundana, endemoniada. Ele vem buscar a igreja que Ele pagou o preço na cruz. Então quem tem que mudar sou eu e você. Nós que temos que ser mais santos. Nós que temos que ser mais responsáveis. Nós que temos que falar de Deus o que tem que ser dito. Não abrir a boca igual um monte de gente que fala besteira sobre Deus. Ele não muda. Quem muda sou eu.
Eu mudo para que a verdade dele venha sobre a minha vida e eu viva o milagre de ser arrebatada e estar com ele por toda a eternidade. Esta palavra precisa entrar dentro de nós. É ele. Você está aqui por causa dele. A dor não te matou, a enfermidade não te matou, a desgraça não te matou, sabe por quê? Porque ele continua sendo igual. Ninguém muda Deus. Ninguém muda os planos e os projetos dele. Jó tinha uma convicção nessa situação toda. De uma coisa eu tenho certeza. Ele faz o que ele quer fazer. É ele quem faz. E a última coisa que eu quero colocar no seu coração para nós orarmos está no versículo 17. Jó diz assim, nos versículos anteriores ele fala assim: eu tenho um temor do Senhor. Quanto mais eu vivo, mais eu entendo o poder dele. Então isso me gera um temor, eu fico até amedrontado. E aí ele diz no versículo 17, contudo, diga assim comigo, contudo. Diga assim comigo, apesar de qualquer coisa, apesar de qualquer dor, de qualquer perda, apesar de falas, apesar de feridas, apesar de qualquer coisa, eu não estou derrotado pelas trevas. Ele me protege da escuridão mais profunda. Sabe, a segurança que Jó tinha, e porque Deus o aceitou, porque ele conhecia e o seu coração sentia, e ele tinha na sua mente uma verdade: Deus protege quem tem aliança com ele. Deus protege porque nós temos aliança. A escuridão pode ser profunda. Satanás pode se levantar com todo o seu exército. Se um exército se acampar contra mim, diz as Escrituras, eu não temerei. Eu não temerei. Sabe por quê? Porque para acabar com as trevas, é só acender a luz. E não precisa ser uma luz forte. Vai num quarto escuro e acende uma vela pequena, vê se não tem luz lá dentro. Coloca um holofote, vê se você não vê tudo. Para acabar com as trevas, para acabar com as ameaças de Satanás, para acabar com as dores que Satanás quer colocar na tua casa, na tua família, no teu casamento, com o engano que ele vem colocando na vida de tantas pessoas, é só acender a luz. Ele está dizendo, as trevas podem me cercar, mas dentro de mim há luz. E quando eu clamo pela luz, e quando eu clamo por Jesus, eu sou esclarecida nos meus entendimentos e eu ando no caminho da verdade. As trevas não vai te derrotar, meu irmão. Aprenda algo, você pode não ver nada, não sentir nada, não ter saída. Do teu lado pode ter escuridão, mas como diz Davi, eu querendo me esconder do Senhor, eu fui posto nas densas trevas. Até ali a tua luz vai me cercar. Porque trevas e luz para o Senhor é a mesma coisa. Deus protege quem tem aliança com Ele. O que Ele está dizendo? Acende a luz. Contudo, essa dor não vai me matar. Contudo, as trevas mais profundas não conseguem me engolir. Porque eu tenho uma proteção. A proteção da luz do Evangelho. João no capítulo 8, versículo 12, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz que dá vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Você já tem resposta para Satanás. Você já tem resposta para a ameaça. Você já tem resposta para o pecado. É só acender a luz do Evangelho na sua mente, no seu coração, na sua fala, na sua conduta. Deus protege quem tem aliança com a luz. Deus protege quem está aliançado com Cristo Jesus. Ele sabia disso. O que a gente fala? Eu estava uma vez atendendo uma moça aqui no Clínica da Alma. E ela estava passando por uma enfermidade muito difícil de lidar, que é a depressão. E na nossa conversa, eu perguntei para aquela mulher: como você se sente?
Se você pudesse ilustrar, como que você se sente? Ela falou, pastora, eu me sinto só, em trevas tão profundas, num lugar tão escuro, que eu consigo pegar a escuridão nas minhas mãos. Você já imaginou a alma de alguém assim? Você já imaginou a alma do seu filho assim? Da sua esposa? Do seu marido? De quem você ama? Sabe o que Jó dizia no coração dele? As trevas estão tão perto, mas não consegue chegar porque eu tenho quem me protege. Sabe o que a gente tem que dizer no dia da nossa angústia? O que diz Abraão: o Senhor é o meu escudo, a minha proteção. Satanás tem um limite. Antes de chegar a mim, ele tem que chegar no meu escudo. E o meu escudo é o Deus eterno. Sabe que um homem podre, talvez desprezado por muitos, tinha no seu coração o tesouro da convicção: eu tenho uma aliança com Deus. E nada e nem ninguém tem poder de pagar a luz do evangelho que está dentro de mim. Eu vou caminhar, eu vou continuar, eu vou de glória em glória, eu vou de fé em fé, eu vou de vitória em vitória, porque eu sei que o meu Redentor vive. Sabe o que a gente responde para a nossa alma no dia da angústia? Talvez o que eu respondi gritando no meu quarto, orando. Eu não sou tão crente como eu imaginava, mas o meu Deus continua sendo exatamente como eu imaginava. Eu me desprezaria, e Ele está aqui, naquele quarto. Poucas pessoas me conhecem tão intimamente, mas eu gosto de orar alto, gritar, gosto de fazer barulho. Os vizinhos não gostam muito, mas eu adoro, né? Eu disse ao Senhor: ah, Deus, que amor é esse, para permanecer cuidando de mim? Porque quando eu não consigo ser fiel, Ele continua sendo fiel por mim. Ele faz. Se você tem aliança com Deus, você pode dizer às trevas: Ele me protege. As mais profundas guerras e lutas que eu passar, eu vou vencer, porque não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver o quanto eu conheço o Senhor. Meu irmão, se tem algo que você pode se dedicar em gastar o seu tempo, seja com a palavra de Deus. Quando eu era criança, eu canto essa música para a Aninha e brinco lá em casa. Nós cantávamos na escola dominical: leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. E aí eu estou ensinando a Ana, eu falei: a mamãe acho que não leu muito e não fez muita oração, porque a mamãe é muito pequena, né? Eu tenho 1,5 m, então eu não cresci muito, eu brinco com ela. Mas você quer crescer? Você quer conhecer? Você quer vencer as trevas? Você quer ter respostas que faz o Senhor abrir os céus e aceitar o seu clamor? Leia a Bíblia. Gaste tempo com Ele. Porque mais do que o alimento de Jó, eu entesourei no meu coração a palavra dele. Mais do que o comer, o beber, o vestir, o ter, o possuir. Ele é em mim. Ele sendo em mim, eu tenho uma aliança eterna. Ela é inquebrável, porque ela vem dele na minha vida. Quando Deus diz no capítulo 42... aqueles moços, Ele fala assim: há uma diferença crucial entre vocês e Jó. Jó me conhece muito bem. Ele fala tudo certo ao meu respeito. Se você ler o livro de Jó, talvez ele fale um monte de coisa errada sobre ele, mas sobre Deus ele fala de maneira muito correta. A diferença na minha vida e na sua vida, para vivermos o evangelho transformador, é conhecer a Cristo, é conhecer o seu caráter, é conhecer a sua vontade, é nos mergulhar nessa graça que não merecemos e nessa revelação do poder dele sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Eu quero terminar dizendo para você que com a história de Jó nós aprendemos alguma coisa. Primeiro, Deus se importa com você.
Ele está de olho em você. Não para te matar ou te acusar, mas é com amor eterno que Ele te atrai. Amém? Ele está olhando para você. Segundo, as provas vêm para nos purificar. Elas vêm com esse poder de purificar. Terceiro, não há luta neste mundo que mude 1 centímetro do amor, do poder, da graça e dos planos que Deus tem para você. Em último lugar, Ele é fiel. Ele sempre protege, porque Ele tem uma aliança. E a aliança é o sangue do Cordeiro, derramado na cruz do Calvário, revelado através de Deus, no seu coração pelo Espírito Santo. Por essa aliança, escolha hoje, no nome de Jesus, ser alguém que Deus aceita. Ser alguém ferido, magoado, triste, endividado, falido. As pessoas podem nos rotular, mas Deus sempre vai falar, esse eu aceito, porque Ele tem uma aliança. Sobre tudo que você pode guardar na sua vida, guarde o seu coração em Deus. Porque é do seu coração, o que você coloca aí dentro, que define a história da sua existência e o legado sobre a vida dos seus filhos. Eu quero que você fique de pé, querido, em nome de Jesus. Se você puder, por gentileza, feche os teus olhos. Feche teus olhos e fale com o Senhor. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que um dia o Altíssimo vai falar, pode trazer oferta que eu aceito, pode orar que eu aceito, porque eu estou modificando a sua sorte, eu estou mudando a sua história. Haverá um dia em potencial que a glória do Senhor chegar na sua casa e na sua vida, as promessas vão se cumprir, e tudo que for feito não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele, é para Ele, é nele, é por Ele, sempre é Ele, e Ele escolheu você para marcar esta geração. É a sua vida, é a sua história. O Senhor está atento à sua história para Ele se revelar através da sua vida. Pai, nós queremos te adorar nesta manhã. Obrigado, Senhor, por reconhecermos que o Senhor é Deus. Não há nada em nós que mude o Senhor. Não há nada em nós, Senhor, que deixe o Senhor com mais amor, com mais graça, com mais poder, porque tudo em Ti, Senhor, é infinitamente maior do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Eu quero nesta manhã, Senhor, colocar a Tua igreja diante do Teu altar, a minha vida. As lutas revelam quem somos, mas permita-nos, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, como já entender, nós temos um Deus fiel, nós temos um Deus que nos protege, nós temos aliança, e a aliança gera em nós milagre, e a aliança gera em nós poder, autoridade, dons. Esta aliança do Senhor para conosco, pelo sangue do Cordeiro, faz toda a diferença. Pai, ajuda-nos a entender, o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Ajuda-nos a caminhar com perseverança, entendendo toda a situação vai gerar em nós a Tua aprovação, porque nós te amamos, porque caminhamos com o Senhor. Pai, abençoa este povo, abençoa e traz sobre cada um a multiplicação da fé. Aumenta a fé, aumenta o entendimento, traz a sede do conhecimento do Senhor, de conhecer e prosseguir em conhecer, para quando, Senhor, a luta chegar, quando a dificuldade chegar, exale das nossas orações o incenso na taça que está na Tua presença, e que essa taça transborde em nós, em milagre. Eu te abençoo, eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua vida. Eu declaro que a luta, eu declaro que a dificuldade está sendo a sua habilitação. Deus vai te aprovar, te fortalecer, e o que era choro e vergonha vai ser a dupla honra do Senhor sobre a tua vida. Eu declaro um ambiente no seu coração de busca, de se convencer que a mudança é sua e o agir é do Senhor. Que o Senhor derrame bênçãos, alegria, poder e autoridade sobre você, sobre a tua casa e aquilo que você faz, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Muito obrigado por me ouvir, em nome de Jesus.